acidente nuclear de Chernobyl é considerado o maior da história. Ele aconteceu ali no território ucraniano, na época da antiga União Soviética, divisa próxima com a Bielorrússia. No dia 25 de abril de 1986, estava sendo programada a paralisação da usina Veilene, reator de número 4, para que fossem realizadas manutenções. Aproveitando essa paralisação para manutenção, foram realizados alguns testes para avaliar a capacidade da usina de funcionamento em baixa potência, ou seja, baixa quantidade de energia disponível. Esses testes acabaram atrasando e só foram realizados na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Só que os técnicos diminuíram muito bruscamente o fornecimento de energia do reator. Isso acabou provocando uma instabilidade que não estava sendo mostrada nos painéis de controle. Essa instabilidade provocou uma onda de energia. Essa energia liberada pela instabilidade, o superaquecimento do núcleo do reator, acabou interagindo com o combustível e com a água que estava ali dentro do reator, que servia para resfriamento das turbinas. Essa interação acabou provocando um aumento da pressão dentro do reator e a produção de vapor. A estrutura que tampava o reator pesava cerca de 1.000 kg, uma tonelada, e não suportou essa pressão e esse vapor e acabou explodindo. O grafite que era utilizado dentro do reator para absorver nêutrons e manter a fissão nuclear controlada acabou interagindo com o oxigênio após a explosão. Isso provocou incêndio dentro do reator, provocando uma nuvem tóxica. O vento levou o material radioativo lançando na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, na Urânia, e a radiação espalhou-se pelo mundo rapidamente. Foram identificados altos níveis de radiações em locais como a Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reinos Unidos, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo sueco levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril de 1986. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo o impacto do acidente para a reputação do país. Uma das substâncias que pesquisadores viram que foi liberada foi o iodo 131. Então provocou vários cânceres de tireoide. Nós sabemos que a tireoide, ela, de uma certa forma, vai absorver o iodo presente no sangue. E ainda mais sendo um iodo radioativo, então provocou vários cânceres de tireoide, principalmente em crianças. Houve um aumento em torno de 4.000 casos, segundo a Organização Mundial de Saúde, naquele período, de câncer de tireoide, mas um efeito provocado aí por conta dessa explosão. Outro efeito que a gente vê é efeito psicológico. Ele, o artigo que ele falava sobre aquela população que ficou traumatizada, sentiram medo ali por conta da explosão. Então, houve um aumento de uso de bebida alcoólica, cigarro, teve até um nível alto de suicídios. Então, você vê que é uma questão psicológica, também foi um efeito ali provocado naquela população por conta dessa explosão. Outro efeito provocado também, a gente viu na questão ambiental, vários animais sofreram mutação, os produtos que eram produzidos naquele local se tornaram tóxicos para a saúde. A partir do momento que ocorreu a explosão, os pequenos agricultores que tinham ali sua produção já não podiam importar mais seu produto, ou seja, mais um efeito provocado por conta dessa explosão, porque os pequenos agricultores perderam ali a sua renda. Então, eu vejo como mais um efeito provocado por conta da explosão naquele local. Eu li uma publicação que falou também que as gestantes naquele período, elas foram incentivadas a abortar seus filhos, porque iam nascer com problemas, ia haver com má formação, e tudo isso provocado por conta dessa explosão. Hoje, a região de Chernobyl ela continua sendo inabitada por seres humanos. Porém, as vegetações tomaram conta daquele lugar.
assim como os animais selvagens, como por exemplo o lobo, alce, lince, urso. Agora, aqueles animais domésticos ou os animais que precisam de dejetos humanos para poderem sobreviver, eles já não existem mais naquele local. Além disso, ainda não se sabe exatamente como a vida que prospera ali, ela carrega essas sequelas após o acidente, após essa exposição à radiação. Surgiu nessa população, principalmente na população mais jovem, nas crianças, um aumento na incidência de câncer na tireoide. E efetivamente foi comprovado que esse câncer é devido à liberação do iodo radioativo na fase imediata e pós-imediata do acidente. Cerca de 2,5 milhões de crianças foram afetadas pela radiação. O turismo na cidade ele é uma grande aposta do governo ucraniano. Então, assim, é bem bacana para quem deseja ver realmente como que a cidade ficou, ver ao vivo como que a cidade ficou, ir lá para poder conhecer. E embora Chernobyl ela seja conhecida como um símbolo do fim da energia nuclear, a Rússia atualmente ela ainda tem 11 reatores RBMK ativos. O tipo de reação nuclear visando a produção de energia é lento e sem poder destrutivo momentâneo, como visto, por exemplo, nas bombas de Nagasaki e Hiroshima. Portanto, houve tempo para a população de Pripyat, cidade no norte da Ucrânia, que foi feita para que os trabalhadores da usina morassem, evacuada, assim ficando inabitada. É difícil estipular até hoje os danos sofridos pela população, porque o governo soviético tentou suprimir muito do que aconteceu. Porém, as partículas radioativas atingiram longínquas distâncias por toda a Europa. Consequências imperativas foram vistas na população acometida pela radiação, como câncer de tireoide, problemas psicológicos, alterações morfológicas e genéticas. É incerto falar sobre o futuro dessas pessoas, porque muitos desses problemas são latentes e não vão acometer apenas elas, mas também seus descendentes, como alterações genéticas que ficarão na linhagem por um tempo. Embora ainda seja proibido morar na região, há alguns anos foi iniciado o turismo na área, porque muitas estruturas ficaram intactas, intocadas, porque a população foi proibida de retorno. Quanto ao interesse criminoso, o acidente de Chernobyl pode ser visto de duas formas. A primeira, o acidente propriamente dito, onde não acreditamos que tenha um intuito criminoso, pela execução indevida de um protocolo. Mas se olharmos de maneira global quanto ao posicionamento da União Soviética nesse acidente específico, podemos ter que a atitude dela foi criminosa. O acidente ocorreu no dia 26 de abril de 1986. Porém, o governo soviético só comunicou aos países ao redor e ao resto do mundo no dia 28 de abril, ou seja, 48 horas após o acidente com radiação ter ocorrido. Então, a radiação não teve tempo suficiente de se espalhar pelo ar, atingiu grandes extensões do planeta e o governo só admitiu, digamos, esse acidente dois dias após, porque os países ao entorno começaram a detectar radiação em seus territórios, desconfiando que algo de errado estava acontecendo na União Soviética. Logo depois que o reator explode, os soldados que atuavam em Pripyat fazem medições dos níveis de radiação na atmosfera. A unidade de medida utilizada na época era o Rontgen, e as medições que eles tomaram apresentavam 6 vezes o nível usual de Rontgens que você encontraria. Então, o usual seria encontrar 12 milionésimos de um Rontgen, e na praça central de Pripyat tinha 12 milésimos de um Rontgen. E até o final da tarde, os números subiram drasticamente. O dado que evidencia a
catástrofe não veio da União Soviética, porque eles queriam esconder, né, o acontecido. O que entrega o que aconteceu vem de uma medição feita por acaso na Suíça. Um químico que trabalhava em uma das usinas nucleares da Suíça passou por um detector de radiação e ele acusou um nível elevado de radiação. Produto radioativo que não deveria estar naquele lugar, porque não é o que a chaminé da usina nuclear estava exalando, né, que era o germânio. Então, através de um detector de germânio, ele percebeu que tinha um subproduto de uma reação que não deveria estar acontecendo. 2 dias depois da explosão do reator de Chernobyl, que a União Soviética veio a público dizer que havia acontecido um acidente. 2 dias depois da explosão do reator de Chernobyl, que a União Soviética veio a público dizer que havia acontecido um acidente. Ficou conhecido como o maior acidente nuclear da história não apenas pela sua imensidão, mas também por muitas curiosidades que acabaram envolvendo este grande acidente. Cerca de 800 mil pessoas estiveram envolvidas de forma direta na contenção do problema, todas ficando expostas à radiação liberada pelo acidente. Dessas 800 mil, 25 mil pessoas vieram a morrer. Há um planejamento em usar a região abandonada, a cerca do acidente, para estudos e pesquisas sobre o lixo radioativo e a sua interferência na natureza. Também é importante assinalar que toda a floresta da região que ficou exposta a essa radiação deixou de ter sua cor verde e passou a apresentar uma cor avermelhada. Pesquisas e estudos informam que 70% do território da Bielorrússia foi atingido e contaminado pelo acidente. Outra grande curiosidade que ocorreu devido ao acidente é que profissionais e autoridades da saúde orientaram que as gestantes que estavam nessas regiões atingidas praticassem...